Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do Yalabacast, onde teremos uma entrega hoje absurda, porque a gente vai falar especificamente da área de Customer Success. Traduzindo, iremos falar da área de sucesso do cliente. Então eu tô com uma especialista fera aqui, que eu tô super animada por essa troca, mas antes eu quero convidar você que nos acompanhe aí, curtir, comentar, compartilhar esse episódio. Não se esqueça de inscrever, né? Vai lá no canal, se inscreve para receber as notificações logo quando a gente posta aqui qualquer episódio. E nas plataformas de streaming, você que gosta aí de enquanto tá arrumando casa, tá caminhando, tá correndo, tá no trânsito, escuta que a gente tá no Spotify e também na Apple Podcasts. Então lá você segue e também distribui suas estrelinhas, porque eu preciso saber o que você tá achando do episódio que a gente sempre prepara com você aqui com muito carinho e com muita entrega. Então hoje eu quero aqui apresentar minha convidada, Letícia Chaves, mais conhecida como Lec, tá? E eu permito que vocês também a chamem de Lec, que hoje atua como Head de CRM e de CS na Print. Seja bem-vinda, obrigada por você estar aqui comigo. Que delícia, gente. Ó, pessoal de casa, tô muito feliz de estar aqui. Eu adoro conversar. E juntando nós duas aqui, vocês estão perdidos hoje. Nós vamos falar mais que o Homem da Cobra. Nós vamos falar demais aqui. Tô muito feliz mesmo de estar aqui. Obrigado pelo convite. Que bom, fico feliz mais ainda por você estar aqui comigo. E eu já quero começar, até para que todo mundo, não somente eu, né? Porque eu e a Alec, gente, por isso que eu falo que eu amo esse mundo online e esse mundo que a gente trabalha, mas quando as pessoas estão realmente dispostas a fazer conexões, né? Então isso também é um ponto importante a gente entrar no nosso assunto especificamente, porque a gente se conectou em um evento que nós fomos na Conarec o ano passado, né? Para quem não conhece, é um dos maiores eventos da América Latina sobre Customer Experience, sobre experiência do cliente. E lá a gente se conectou e na oportunidade, quando eu conheci por alto, eu comentei. Falei, olha, o meu canal de podcast está começando e em breve eu quero que você vá lá pra gente poder bater um papo. E alguns meses estamos aqui, felizmente. Então hoje a gente poder iniciar, né, realmente adentrar no assunto de Customer Success, eu queria que você falasse um pouco da Lec, que saiu do mundo universitário da educação física e que hoje atua especificamente, porque isso é uma especialidade, para atuar dentro dessa área de CS. Então fala um pouco como transcorreu esse período e o que te fez cair nesse universo. Não é loucura, né? Quando eu conto um pouquinho dessa trajetória, as pessoas... É impressionante. A hora que eu falo assim, a minha formação em educação física, tudo... Hã? Para na hora, assim, né? Então, eu vindo sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, né? Então, isso pra mim era um diferencial. Então, a educação física é uma carreira que você já nasce com aposentadoria, né? Porque ou você vai virar dono de academia ou você vai virar professor de escola. Agora mudou um pouco. Mas aquilo me dava uma angústia de saber que eu acabei de entrar, tinha um sonho pra realizar, mas não conseguia ver isso a longo prazo, né? Você não via professores acima dos 40 anos numa academia. Você via em escola, mas na academia não. Falei, cara, ou eu vou virar dona de academia ou não vai ter jeito. Eu preciso procurar um plano B. E como eu gosto muito de pessoas, fui estudar, fazer especialização em gestão de pessoas, fui entender sobre negócio, gestão de processo. Eu falei, cara, tem coisas diferentes no mercado. E na educação física eu fui atuar no efeito manada, sabe? O lado contrário. Enquanto todo mundo tava indo pra o fitness, né? As pessoas muito bonitonas, saudáveis, eu fui cuidar de quem não era incluído nessa categoria. Então fui cuidar de gente com diabetes, asmático, pessoas com portador de deficiência, né? Ou dores de coluna, né? Umas dores absurdas, problemas ortopédicos. Eu falei, cara, é isso aqui. E comecei a entregar sucesso para essas pessoas, que eles eram rejeitados. Eu falei, opa, tem um mercado aqui que é bacana. Sim. Me destaquei como personal, fui ganhando dinheiro, que era o que todo mundo tava no mesmo efeito, disputava um aluno ali no salão de musculação. Falei, não, é esse aqui. E aí eu descobri o CS. Eu descobri que existia uma metodologia, que existia um negócio massa para poder fazer uma entrega que eu acreditava. E aí vim para São Paulo num convite de uma empresa de software para academia. Então falou, Lec, você vai montar uma área de CS. Eu, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo, pelo amor de Deus. E aí ele foi me explicando, não, olha, todos os seus clientes de consultoria usam muito bem a ferramenta. Os clientes estão aqui e compram mais e são fiéis, cara, você faz tudo que o CS faz. Eu falei, faço. Olha, não sabia. Que legal. É aquele instintivo, né? Que, tipo, já acontecia. E aí, assumi a área como head, saindo da educação, virei head.
aqui em São Paulo, e aí a minha carreira mudou. Aí eu fui estudar, me especializar. Sim. Com as grandes referências do mercado, Luciana Teles, né? Que pra mim é uma deusa maravilhosa. Conheço a Lu também, quero numa oportunidade pra poder ela estar aqui também, uma queridíssima. Maravilhosa, maravilhosa. E aí eu fui entendendo e fui estudando, me especializando. Falei, cara, é isso aqui que eu quero pra mim. Isso aqui funciona. E eu queria muito ir pra área de tecnologia. Porque era uma área que tinha um gap de gestão de pessoas absurdo. Porque era assim, né? É o roadmap em pedra, né? Nós entendemos do cliente. Sim. E eu falei, não. Porque não é só a entrega, porque a visão deles é a entrega só ali do produto, a solução acabou. Isso. E aí eu entrei com um grande desafio de organizar a casa, churn altíssimo. Aí o primeiro foco meu foi no onboard. Ali eu comecei a minha trajetória. E hoje estou na quarta operação como head, estou na Print, que é uma gráfica, onde a gente está fazendo toda a mudança de comportamento do que a empresa enxerga do cliente. Então é mais profundo, é uma camada mais profunda do que só uma área de CS. Né? Sim. E até a gente agora já adentrando nesse universo, né, de CS, para as pessoas que estão ali acompanhando, a gente tem uma audiência aqui que é muito a galera que atua nessa área de relacionamento do cliente, que é um dos temas principais do que a gente aborda, né? Mas a gente trazendo para agora, alinhando na visão leque prática, né, de quem executa, de quem entrega. Explica um pouquinho o que é exatamente a área de CS, o que o CS promove, né? Qual é o impacto que ele causa hoje nas empresas, como você bem colocou, você atuou com isso, né? Não só implementando e hoje desenvolvendo. O que isso agrega, né? O que a empresa que não tem está perdendo pelo fato de ainda não apostar ou acreditar que isso realmente vá fazer uma diferença para o negócio? Massa. Presta atenção. Presta atenção. Pega o caderninho já e anota. CS tem que trazer receita, dinheiro. CS que não traz dinheiro, resultado, mexe o ponteiro financeiro, não é CS. Vocês têm ali um pós-venda, que eu falo que pós-venda é o band-aid. É um band-aidzinho que a gente coloca para poder estancar momentaneamente os problemas. Então, CS, para mim, tem que estar linkado à receita. Se você é CS e não sabe o quanto você tem de incremento para trazer na receita, e quando a gente fala em incremento, é retenção e expansão, né? Você vai pegar ali o churn... Os dois lados. Os dois lados. Churn, para quem não sabe, é a perda de cliente. Expansão é exatamente essa receita na base. Né? A gente escuta toda hora, não, manter um cliente em casa é muito mais barato. Mas a gente não mostra o quanto é mais barato. Não é só os 5 a 7 vezes mais baratos, como, obviamente, né, fomos muito bem referenciados por Cutler quando ele desenvolveu isso, só que é muito mais além. É isso. Porque você realmente economiza na aquisição de só que ele te traz oportunidade de novos negócios quando você sabe desenvolver. Exatamente. E eu vejo muito hoje essa necessidade do olhar para o cliente, não só para ter um cliente satisfeito. Já morreu, gente. Isso não existe mais. O cliente satisfeito, ele é um cliente que ele realmente tem resultado com o seu produto ou serviço. Se ele não tem, cara, não adianta. E cliente feliz cancela, gente. Cliente feliz vai embora. Ele te dá um NPS 100, mas vai embora porque você não atende mais às necessidades dele. Você entra num limbo de entrega que ele confia em você, ele gosta de você, mas você não atende mais ele. E às vezes você vai perder cliente assim porque é a diretriz do seu negócio. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Você tem que ter muito bem pautado para onde você vai. Sim. Esse é o grande problema hoje. As empresas querem... Você não vai agradar todo mundo. Quem que você precisa agradar, realmente agradar, é entregar, né? Então eu vejo as operações batendo cabeça nesse ponto. Porque não entendem que é receita, não entendem que é mexer o ponteiro financeiro. Hoje o CS, ele é responsável pelo valuation da empresa. Total. A base de cliente hoje, né, quando você vai fazer... Eu já participei de algumas negociações para investimento. Cara, analisar a base de cliente é um dos temas mais profundos dele. E é analisar, né, assim, quantos clientes tem, qual que é o fluxo de caixa, não é isso. É o quão saudável é essa base. O quão saudável é para eu poder pegar meu dinheiro e colocar aqui dentro. Sim, sim. Então a gente está num patamar muito diferente do que era o início do CS, que era diminuir os ruídos do atendimento. Que era, o cliente está reclamando, o CS vai lá e atua. Sim. Acabou isso. Hoje a gente está numa fase... E a gente estava conversando um pouquinho antes, que é onde o ponteiro vai mexer.
Se não mexer o ponteiro, não vai. Então, quando eu converso isso com as pessoas ficam meio... Primeiro dão aquela assustada, sim, né? Sim. Como assim, Leque? Valuation da empresa? Sim, o seu trabalho como CS representa um crescimento ou um problema gigante de X milhões ou X mil aí por dia. Exato. Então, é duro. Então, hoje eu vejo que a gente pensa na pirâmide ali, né? Estratégico, tático, operacional. O estratégico hoje, para mim, é muito mais claro e definido. As empresas hoje investem numa estratégia muito massa. Então, você sai com tudo dali. O grande problema está no meio, no tático. E o tático, ele está sendo achatado pela estratégia e a operação. Porque o tático, como ele não foi treinado o suficiente para olhar a operação e a estratégia e colocar em prática, o que ele faz? Ele vai para a operação. Então você vê um monte de coordenador, um monte de gerente lá embaixo na operação. Sim. Não é olhando a operação, é atuando. E aí você não capacita. E aí você não tem uma base operacional que realmente vai entregar o que a estratégia pede. Então quando você fala assim, pô, eu tenho que crescer 10 milhões. O que é isso operacionalmente? Qual é a tarefa que esse cara lá no dia a dia dele tem que fazer? Qual é o plano que você vai organizar, né, com as premissas e prazos ali de alcance, né, os marcos de alcance, para você poder ir atingindo esse resultado, que é o papel do tático, fazer essa análise e organização para poder executar junto ao time operacional, né, com o time operacional. Hoje é o lugar onde eu mais gasto a minha energia e meu tempo, com o meu time tático. Eu tô com eles. E assim, quando eu vou para operação, é para analisar o que eles estão fazendo. Né? E empoderá-los ali, realmente dar estratégia. Ó, nós vamos mexer, nós vamos trabalhar churn dessa forma. Nós vamos mexer o ponteiro de expansão aqui. Como é que a gente desce isso sem que vocês tenham que executar? Sim. E o que aconteceu muito com a operação nessas duas vertentes é o excesso da automação. A tecnologia, ela é maravilhosa, gente. Mas ela tem que ser usada com parcimônia. Sim. Porque hoje eu chego para falar com o cliente, ou eu vou trocar ideia, a pessoa, nossa, tá tudo automatizado, leque. Já o health score subiu, o health score desceu, gera tarefa, pá. Aí você começa a fazer uma análise simples. Quantas horas o seu CS trabalha? 8, leque. Quantas reuniões ele faz? Ele faz umas 5 por dia. Duração o quê? 45 minutos, tá? E os outros 15? Não, é o tempo dele registrar alguma coisa, beleza. Então, 5 horas do dia dele. 3 horas ele tem para fazer o resto todo. Aí eu pergunto, quantas tarefas por dia ele tem? Um torno de umas 50 tarefas. Eu falei, ele não vai fazer. Ele tá marcando ponto. Sim. Só tá dando check num to-do ali. E não é culpa do cara. A gente tem que parar e pensar. Eu gosto muito de usar esse termo, causa e efeito. O que ele tá fazendo vai mexer o ponteiro? Não, tira. É tarefa. O operacional dele, a burocracia tá maior do que a efetividade. O que vai trazer resultado. O foco tem que ser onde vai dar o resultado. Isso. Então não adianta você colocar 1.073 tarefas pro cara que ele não vai executar. E aí ele fica assim, cara, como é que eu faço para poder chegar nos 10 milhões que a Leg me pediu? Exatamente. E aí você vê que a pessoa bate cabeça, né? E o que eu acredito que, por vezes também, eu não sei se é a mesma coisa que você enxerga, mas eu vejo muitas das vezes as pessoas pensando, né, ainda mais hoje, que esses assuntos estão muito em ascensão, está sendo muito falado. Toda essa parte de Customer Experience e a parte de Success, né? A gente tá aqui no enfoque nessa parte de Success. E as pessoas, né, para quem não entende tão a fundo, não é especialista, quem é ali um gestor, ele quer levar isso para dentro do seu negócio, mas ele acredita que é um plano ideal que ele simplesmente adquire, né, compra em algum local e ele vai executar. É importante entender que não existe isso pronto. Não tem. Porque o plano, né, e o que vai ser alcançado e como vai ser construído é de acordo com a realidade de cada empresa. Exatamente. Porque você precisa entender, né, para onde você quer ir, o que você quer alcançar, como isso vai ser feito, o que realmente faz impacto para te trazer resultado, para ser a prioridade e você naturalmente ir adequando e acompanhando isso precisamente.
Ponto. Não Ponto. dá pra você trazer uma fórmula mágica Não tem. e achar que vou dar um Google aqui como colocar o CS na minha empresa. Sabe o que é um massa? Quando eu fui convidado para Print, eu entrei na cadeira de CRM primeiro. Com 5 pessoas. E o CEO virou assim, Leque, eu quero você aqui porque você tem a visão de cliente e eu quero essa visão dentro do CRM, de forma sustentável. Eu não quero aqui uma pessoa técnica. Eu quero uma pessoa que venha de cliente, que entenda que a tecnologia é importante, mas que me gere réguas, que me gere insights que vão mexer a operação. Eu achei do caramba o desafio. Eu falei, cara, é isso aqui. Olha o pensamento Sim. do CEO. E eu agradeço ele todo dia quando eu converso com ele. Porque eu falei, cara, isso é raro de ver. Sim. E aí depois tô cheio de filho agora, né? Aí veio o CS mesmo e depois o relacionamento. Então eu tenho um time hoje de quase 80 pessoas. Entrei com 5. Mas todo mundo hoje voltado para essa experiência, voltado. Então quando a gente... eu fui dar treinamento recente sobre CS, sobre Customer Experience... Eles ficam assim, caraca, eu falei, gente, não adianta vocês pensarem no resultado sem associar a emoção. Como é que o nosso cliente tem contato com a nossa marca lá atrás? Eles ficam assim, Leque, eu não tinha pensado nisso. É entender, na verdade, é conseguir levá-los junto à compreensão do impacto efetivo que causa todo esse trabalho. Porque o que eu identifico é que isso às vezes não é claro para todo mundo. Não. O CS hoje, ele para mim, e eu pauto muito falando sobre isso, ratifico muito a seguinte afirmação: ele é a maior vantagem competitiva que você deve ter dentro do seu negócio. Acabou. Se você não tiver, não vai funcionar. E até como você bem, né, a gente voltando um pouco no mundo dos pontos que você sinalizou, a gente trazendo de que o CS ele é completamente diferente de um pós. De um pós-venda, né, colocando aqui. Total. Porque, porque eu queria trabalhar com CS. Não, mas na minha empresa já tem o pós-venda. Pós-venda é completamente diferente de CS, gente. É outra coisa. Entendeu? O pós-venda, ele vai ter aquela busca ali inicial para saber se a pessoa recebeu o produto, se teve algum problema, se tá tudo ok, dá algum suporte inicial, teve algum DVA, morreu. O CS, ele não faz apenas isso. Ele é o cultivo de um relacionamento e de algo que pode ser desenvolvido, que eu vou pedir até para, de repente, você colocar algum case prático que você pode ter feito lá recentemente, que as pessoas conseguem compreender melhor, porque é no momento de um contato. Onde você vai, sim, perguntar como foi aquilo, mas você vai entender outras necessidades que o cara pode ter e no momento estratégico eu vou trazer ele pro game e vou trazer para ele um crescimento para minha empresa e uma satisfação de entrega para ele, porque o jogo é esse. Cara, é muito, muito legal você falar isso. A gente trabalha... É uma gráfica, então o que você quer é receber seu produto no dia certo e do jeito que você comprou. Putz, é isso. Então a nossa primeira entrega é essa. É garantir que isso chegue lá. Então, qualquer dificuldade que o cliente tenha, o pós-venda vai estar lá, o saque, eu tenho toda uma estrutura ali. Mas quando ele entendeu que tem um CS que está cuidando disso junto, que existe uma preocupação realmente genuína com você, é diferente. Então, hoje, a grande dificuldade que o meu cliente tem e isso a gente vive no mundo, uma imaturidade tecnológica. A gente tem pessoas que não conseguem utilizar a tecnologia e tá tudo bem. A gente precisa ajudá-los. E o nosso papel como empresa, 90% é educacional para o cara conseguir conectar com você e falar, pô, isso aqui faz sentido para minha vida. Né? Então ele tem dificuldade de subir um upload de arquivo. E isso tem que ser... Isso para mim é uma tarefa extremamente importante. Tem que ser sinalizado para que o meu pós-venda imediatamente atue nesse caso. Porque eu tenho autosserviço, eu tenho o meu cliente no site comprando. Cara, se ele para ali e ninguém olha, acabou. E se eu não levo isso para produto, cara, temos que melhorar isso aqui. Não adianta, nós estamos perdendo... Aí eu falo que eu dos números, eu sou a louca dos números. Eu sou dessa. Cara, não conversa comigo. E eu falo muito, não tira o número do sovaco. Não tira. Conversa comigo direito, porque eu vou questionar. São dados, porque senão é só uma opinião. E cara, tem que ter dados. E o cliente, ele é aqueles números que estão ali dentro da empresa. Não mente. Não mente. E aí caiu um cliente... super bravo no saque. Pô, não consigo isso e aquilo. Aí eu já atuando lá, mexendo na cabeça, na mentalidade do povo, eu falei, gente, pensa no cliente, se coloca no lugar dele, entende a dor. Nós temos os problemas, a gente sabe quais são. Então, se ele não conseguiu, acolhe.
e resolve. Leque, nós vamos ter que reimprimir 200 vezes se for preciso. Mas não deixa ele no limbo. Então, quando eu vejo, aí o cara, poxa, que legal, que massa isso. Pô, gostei. E aí a gente encaminhou, já encarteirou o cara tem um CS, porque ele era um cliente potencial que estava comprando dentro do site. Maravilha. Mas eles têm uma necessidade diferente. O cara manda, fala assim, eu nunca fui tão bem atendido, nunca vi uma gráfica fazer isso. Você realmente me levou para um nível que eu não conheça. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, gente, a gente não pode deixar um cliente estressar pra gente resolver só quando ele for no Reclame Aqui. Pra quê? Tá dentro de casa, a gente resolve. Já é sanar o problema ali de imediato e que, como você sinalizou, né, de você orientar e direcionar o time pra isso. E por quê? Porque, por vezes, culturalmente, entende-se que, a partir do momento que você aceita fazer isso, quando o cliente está pedindo, é como se você estivesse fazendo as vontades do cliente. Sim. E é importante que se entenda que não é isso. Não é. Né? Primeiro, o cliente ele não tem a obrigação de saber como operar. Não é a obrigação dele. É para isso que a gente contrata, compra serviços e adquire e contrata as pessoas. Às vezes eu não consigo entender qual que é a dificuldade das pessoas de captarem isso, entendeu? Porque se eu não tenho aquilo, ou se eu tenho essa necessidade, o que eu vou buscar? A solução. É isso. E se você me oferece, se você tá ali pra oferecer aquela solução, pra me entregar aquela solução, cara... Maravilhoso. Ok, não temos um check aqui, então por que daí nessa necessidade de você me orientar pra executar a sua solução, a pessoa não consegue fazer isso de forma clara e precisa? É, porque não tem propósito. Entende? É mais profundo. Né? E aí entra num outro ponto que eu gosto sempre de trazer aqui, que eu acredito que é como que você, por esse tempo, né? Porque ela não chegou a falar do tempo, gente, mas ela tá nesse tempo de relacionamento com o cliente aí há 18, 20 anos, né? Que trouxe, depois ela foi caminhando pra essa parte de sucesso do cliente. Que eu coloco também... A gente estava conversando um pouquinho antes, eu falei sobre isso, essa conexão com pessoas. Depois, quando você começa a entender a necessidade das pessoas, você acredita que uma grande premissa, eu acredito que até pra gente, né, que fica ali como líderes e as pessoas que vão direcionando para que possa ser executado, o grande fator primordial é ter realmente essa questão do servir e do ser altamente envolvido por gente e por pessoas, dessa necessidade de entrega. 100%. 100% genuíno. Cara, não adianta. Se você não é um cara que vibra pelo cliente... Gente, nós estamos falando aqui que não tem problema não, tá? Não é estressante. Um relacionamento... Cara, é foda. Sem atrito. Cara, é foda. Mas se você não tem essa preocupação genuína, esse caminho não vai funcionar. Eu falo que o cliente, pra mim, ele não tem sempre razão. Ele vai ter sempre razão quando você der a oportunidade para ele ter razão. Quando os combinados entre as empresas e os clientes forem do jeito que é, de qualquer jeito. Né? Tudo avacalhado. Quando você tem premissas, combinados claros, regras, papéis e responsabilidades, cara, você vai se posicionar e o cliente vai estar errado. E tá tudo bem. Agora, o problema é que profissionalizar isso não é uma prioridade das empresas. Então, é mais fácil lidar com o cliente reclamando, eu dou um descontinho, faço um negócio, e não resolve o problema. Apaga incêndio e não resolve a causa raiz. Aí, o CS, o saque, o que for, é tudo bombeiro, né? Fica igual louco. Aí o cara estressa, burnout em cima de burnout, e aí você não entende por quê. Porque o cara não tem propósito, ele tá lá no inferno todo dia. Não dá. Então, assim, eu não posso pegar um atendimento onde o saque responde, não, já te falei isso aqui, leia acima. Eu tenho vontade de matar. Ou um televendas, ou alguém, a hora que sabe que é um produto baratinho, desligar a ligação. Não pode. Isso não pode acontecer. Sim. Isso é muito sério. Então, quando eu entrei e comecei a investigar as coisas, eu falei, gente, isso aqui não dá. Cara, eu sei que tem cliente que é difícil. O abençoado lá é difícil. Mas a gente tá aqui pra isso. É o papel. A gente tem que educar o cliente. Né? Eu falo, ninguém liga no saque porque tá com saudade. Saudade. Vim bater um papo com você que eu tô carente em casa. Ninguém vai no saque com saudade. É pronto-socorro. É bucha em cima de bucha. Agora, como é que a gente
cria um ambiente onde o cliente pode se sentir no momento mais difícil dele acolhido. Pra mim é isso. Então eu sei que o saque é reativo. Como é que o meu CS lá na ponta, como é que o meu onboard e o meu ongoing se tornam cada vez mais preditivos. Porque é aqui que vai diminuir aqui. Sim. Se aqui tá estourando, aqui na frente não funciona, gente. Exatamente. Então não é culpa que o saque não fecha isso. Aí o que a gente cobra do saque? Fechamento de ticket. Uhum. Você não cobra resolução, você vai cobrar fechamento de ticket. Como é que o fechamento de ticket vai mexer o ponteiro? Sim. Na verdade, fala-se que o que tá com uma quantidade de atendimento alto ou com um grande número de reclamações porque a pessoa atendente que não soube resolver. Só que ela resolve, a LEC me ligou, vou resolver aqui o problema imediato da LEC. Mas se internamente não foi identificada, analisada a causa raiz daquele problema para que não aconteça, vai continuar acontecendo com outras pessoas também. Provavelmente com você de novo e com outras pessoas. Então, e até, né, a gente coloca, vamos falar um pouco sobre essa interligação, né, das áreas, porque para mim tem que ter esse encaminhamento junto, é necessário que se... Quer dizer, sabe-se que tem, só que não sei por que motivo as pessoas não querem concordar ou aceitar que precisa ser, né? Vamos colocar isso de uma forma mais clara. Mas a gente enxerga, por exemplo, que o saque ele vem como um grande sinalizador do que realmente não está funcionando. Sim. Então, assim, a empresa, ela precisa parar para olhar, né, a pessoa a quem compete ali, onde eu estou tendo maior incidência sobre o ponto A, ponto B, ponto C, e levantar aquilo para poder fazer essa correção interna, que por vezes são alguns fluxos de processos, são algumas etapas que tem ali, que vão dar essa contrapartida ali negativa. E isso, por vezes, a gente consegue até fazer de uma forma satisfatória porque está muito interligado. Né? O saque, o CS ali funciona. Só que a gente tem um outro ponto dentro da área de estrutura comercial. Antes de você entrar nesse ponto, eu quero só dar um exemplo do saque, que é o saque lindo. A gente começou a mensurar quantos novos negócios o saque levava para o comercial. Porque tem cliente que entra no saque e fala assim, eu quero comprar. Sim. E como não é problema... E aí, o que eu faço com isso? Eu não sei resolver esse problema. E a gente começou a mensurar. Cara, tá sensacional. A gente começou... Cara, olha o quanto o saque mexe o ponto da receita lá na frente. Então é um outro case ali pra ser estratégico. O saque, ele precisa ser estratégico pela empresa, né? Para filtrar não só possibilidade de novos negócios para a área interna, como fazer os novos negócios ali e ser esse indicador. Isso é ótimo. E aí a gente vê essa comunicação, essa interligação entre os dois. Só que a gente tem outras duas áreas, vamos dizer, que a gente vive numa eterna briga, né? Se a gente puxar o marketing para com vendas e a vendas principalmente para com CS. A gente tem grande esse pilar, né? Dentro de algumas empresas, porque é o que eu observo. Quando vou lá atender ou nos primeiros diagnósticos, a gente consegue já ver essa disparação. Qual que é a sua visão? Como se aconteceu na sua experiência ou atual em algum momento sobre essa disparidade de guerra, porque eu não bati minha meta, porque o CS que não fez o papel dele, e eu não, porque vocês que não estão... É o marketing que trouxe o lead errado e por isso que eu não... Porque é aquele jogo, não empurra. Fala um pouquinho pra gente sobre essa necessidade de interligação, o que você já conseguiu ver de mudança positiva, o que você conseguiu sinalizar, pra gente levar um pouco da prática pra galera poder conseguir enxergar, caramba, eu consigo fazer essa mudança também no meu negócio pra poder ter esse resultado melhor. Sensacional essa pergunta, a grande briga, marketing, vendas CS, né? É uma guerra ali que era o bater meta, o foco era bater meta, como e a qualquer preço, né? E aí, a independência das áreas prejudicou muito essa relação. Então, o marketing estava feliz porque estava fazendo marketing, trazendo lead. Vendas, estava fechando negócio, beleza. Qual preço e ao quê? Nada. E o CS tava lá cheio de bucha e sem processo, sem direcionamento para levar o cliente para um próximo nível. Porque ele vinha tão quebrado dessa relação que gerava um estresse gigantesco. Todas as operações que eu entrei, todas, eu peguei isso. Não teve uma que fala assim, nossa, aqui é maravilhoso. Não tem. Não tem esse problema. Não tem. Só na concorrência. Não, é isso, né? O que o marketing fala não é o que o vendedor vende, não é o que o CS entrega. É o fluxo do inferno, né? Que você vai pro caos. Só decadência. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma premissa pra mim. Quem não é visto não é lembrado.
né? Eu sou mineira, então aquele negócio, né? Come quieto, come pelas beiradas. Falei, eu preciso resolver o meu problema. E se eu já entendi que o meu problema é um desalinhamento que vem, não adianta falar que o vendedor vendeu errado. Ele vendeu, a meta era vender. Quem falou que ele tinha que trazer o cliente certo? Né? E marketing, a mesma coisa. Ele trouxe os leads que não eram leads qualificados. A gente tem que entender que o CS nasceu do cliente. As outras áreas não nasceram do cliente. Nasceram do produto, do serviço. Então, o marketing ele veio para poder resolver um problema de como trazer mais clientes para vendas vender. E depois vem o CS que veio no momento em que estamos perdendo nosso cliente porque não estamos entregando o que foi prometido. Então, como a gente nasce da essência do cliente, o nosso papel é o da mudança. Então, não adianta ficar reclamando do vendedor. O que você tem que fazer para o vendedor vender melhor? E não é apontando o que a Leque errou de novo olha lá. Não, cara, o que ela tá errando? Isso. Então, cria-se um fluxo. Então, nas empresas que eu gosto muito de colocar um CS adotando um vendedor. Apadrinhando. Então, sim, cara, eu sou o cara aqui que eu tô à sua disposição para fazer. Se tiver dificuldade de vender um cliente muito complexo, me chama, porque eu tenho a essência. Ele sabe do produto. Eu te falei, são 500 produtos no portfólio. Como é que o vendedor vai decorar isso aqui? Mas eu tenho toda uma segmentação, toda a estratégia, o que um cliente que comprou um cartão de visita vai comprar ou está mais propenso a comprar. Sim. Eu tenho isso. O vendedor não tem. E eu tenho que trazer isso para ele. Para o cara falar assim, caraca. Porque não é só a venda. Como é que aumenta o ticket médio da venda? Como é que eu tenho um cliente que vai entrar e não vai parar de comprar? Porque, vamos lá, se o cara trabalha com embalagem, ele precisa daquele adesivinho. Sim. E ele parou de comprar de mim, ele tá comprando com o concorrente, porque ele precisa. Então, eu errei em algum momento. Então, existem coisas que são essenciais que se a gente perdeu, nós estamos falhando. E aí eu levo para marketing. Então, por exemplo, me deram uma meta. Lex, você tem X milhões aí para poder entregar por mês. Eu fui olhar o quê? O potencial da minha carteira. Não consigo. O potencial é X. Para eu chegar nisso que vocês querem, eu preciso receber tantos novos clientes por mês que vão gerar uma segunda compra de X mil reais. Eu tenho que trabalhar isso aqui. Para isso, vendas tem que receber mais leads para que a conversão... Então, assim, é uma conta inversa. Uma sequência. É uma sequência. Então, não adianta eu falar que eu não vendo. Porque é um trabalho em conjunto. Sim. Então, quando a gente sentou e realinhou isso, cara, ficou claro. Papéis e responsabilidades. Então, não é eu enfiar o dedo na ferida só por enfiar. É eu mostrar a solução. O problema é que é mais fácil ocupar o outro do que da minha incapacidade. Porque assumir a responsabilidade do porquê que não foi ou porquê que não deu o resultado desejado. Eu assumi uma área... A gente criou uma área de CS agora na Print, que eram de farmers, que eram vendedores, que já cuidavam de carteira, mas não tinha metodologia de CS. Que é o quê? Você servir o cliente. O cliente buscava esses vendedores. E tá tudo bem na relação. Só que agora nós vamos até o cliente. Eu tenho muita dificuldade. Eles têm dificuldade de fazer isso. Porque é um trabalho que eles não faziam. Sim. Então, até quando e como a gente vai investir tempo em treinar esses caras? Então, hoje eles conseguem entender a dificuldade de um vendedor. De um inside sales. Cara, agora eu entendi por que não converte. E a compreensão dos papéis auxilia os dois polos para trazer o resultado. É isso. Essa ligação e essa clareza, né, do que você trouxe, e aí traz num outro fator primordial para essas áreas, porque por vezes a gente que lida com essa área de gente, né, a gente escuta muito, as pessoas querem muito saber se tudo isso é mensurável, porque acha que é tudo muito discurso. E é quando a gente fica ali naquela explicação e fala, cara, não é discurso. Para tudo isso aqui que acontece, ou para todas essas ações, há métricas. Sim. Né? Há KPIs que a gente desenvolve e cria para poder... Por isso que a gente fala, existem aqueles que a gente mais necessita, mas existem aqueles que vão ser específicos de acordo com o seu negócio que você vai ter que trabalhar ou não. E foi justamente no que você trouxe, né? Se você não tem uma clareza, né? Porque por isso que fala, porque de repente eu tenho metas para serem alcançadas, não bato aquela meta, e com isso meu gestor ou o diretor ou alguém estratégico fala que não está funcionando porque eu não alcancei. Mas é pela falta
por vezes, do seu conhecimento e da sua própria gestão em cima de como aquilo pode acontecer. Porque foi aquilo que você falou. Se eu tenho bem uma segmentação, se eu tenho uma análise comportamental do meu cliente clara de tendência de compra, porque isso vai se reverberar em números que você metrificou cada passo desse. Então, você já tem ali uma previsibilidade do que alcançar. Sim. Então, se eu tenho claro que com essa base real que eu tenho hoje, né, de acordo com a tendência de quantos vão comprar daqui a tantos dias, como é que, quanto tempo que ele tem uma recorrência, ou enquanto que depois de tal etapa ele pode adquirir um novo produto, enfim, tudo isso é uma linha que a pessoa consegue criar. Então, se eu tenho isso claro, beleza, eu não vou atingir tanto com o que eu tenho hoje, vou atingir 50% disso que você está me pedindo com o que eu tenho. Então, naturalmente, vamos entender. O meu primeiro start para alcançar X de vendas, né, de X de faturamento aqui, é com tanto de venda. E você faz toda essa regressão, tanto de lead que eu tenho de conversão, ou seja, é ter dados. É dados. O que cansa de falar, as pessoas querem atuar com uma cultura ou com uma visão sendo desenvolvida para percepção do cliente, trazendo rentabilidade, mas não se preocupa em desenvolver números. Saber quais números são importantes, quais eu preciso acompanhar e quais eu preciso ter clareza. O que a Alec colocou aqui é a forma mais clara de que vocês possam evidenciar do quanto ter dado dentro de uma empresa é importante. E a gente ainda tem grandes empresas que não se preocupam em monitorar dados e não tem gerenciamento de dados. Não, ou então cria aquele painel com 200 mil... Dashboard lindo. Cara, 200 mil indicadores. Não sabe o que faz com aquilo. E às vezes não tem o que você... Exatamente o que você precisa não tem lá. Porque pega o que tem de tendência. Ah, tem que ter isso aqui. Não estuda o seu negócio. Então, assim, a hora que me mostram... São duas coisas que eu quase tenho uma síncope quando eu vou visitar as pessoas. Aquele mega painelzão e nada mexendo. E jornada do cliente pregada na parede. Velho, não faz isso comigo. Lindo, Putz, né? é uma loucura. Porque é um organismo vivo, gente. Atendimento ao cliente é um organismo vivo. Óbvio que você vai ter processos, direcionamento, mas você precisa saber o que você tem que fazer. Então hoje, para cada área que eu atuo com os meninos, a gente tem dois KPIs. Um de processo e um de resultado. Porque eu preciso mexer o negócio. Para que eu vou... Não tem maturidade ainda. A gente tem que entender a maturidade operacional que a gente tem. E não adianta fazer isso, esse tanto de coisa. Eu falei assim, você quer como... As pessoas, né? Por onde eu começo? Aonde você tá perdendo dinheiro? Ou aonde você tá deixando de ganhar dinheiro? Porque todo mundo vai... Não, vou começar no churn, mas às vezes o churn não é o seu problema. Você tá achando que porque todo mundo faz o churn, vou começar pelo churn. Cara, mas você tem que estudar. Cara, não é o churn, eu não pego muito cliente. Tá ok, tá sustentável aqui. Aonde eu vou... é aqui, ó, aumento de ticket médio. Trazer novos clientes. A minha entrada de novos clientes está baixa. É lá que você vai mirar. Então você tem que olhar para a sua operação e entender onde é a sua dor. Não é a dor da Alec. Não é a sua dor. Então as pessoas meio que se frustram às vezes quando eu sou muito direta nisso. A pessoa, por onde eu começo? Eu falei, aonde é a sua dor? Não sei. Então aí você já sabe. Você tem que pesquisar. Vamos identificar. É isso. E uma coisa que eu amo são quando a empresa é mais organizada assim, os OKRs compartilhados. Cara, o que eu, como CS, não posso deixar de fazer que vai impactar a venda? E vice-versa. Vice-versa. Então, por exemplo, a passagem de bastão de venda para CS, cara, ela é o momento mais fundamental que tem. Ela tem que ser glamurosa. Não é uma reunião, essa aqui é a Lecton, vai cuidar de... Não é isso. Tá aqui a ficha, né? Então vai, segue o próximo. Qual que é o seu CPF? Meu número da sua matrícula, por favor, senhor. Não é isso, sabe? É um negócio que você tem que ter um propósito. E você que é líder, você que é gestor, você tem que investir tempo nisso. Capacitar. Não adianta a gente jogar a responsa no colo das pessoas, porque é tudo muito novo. Não, Alec, mas tem um monte de curso? Tem um monte de curso. Mas qual que é o que vai te levar pra lá? Só que é muita poluição, às vezes, de informação pra própria pessoa de querer consumir tudo. E ela não sabe o que ela aplica diretamente pro negócio. Então, você, líder, assuma o papel do educador, de fazer o primeiro... É igual pai e mãe, né? A educação de base... A gente não delega ninguém. É nossa, a gente assume ali e vai fazer. Não eu não vou terceirizar, não. Faço um curso lá, fulano. Não, é aqui, vai aprender lá amigo. E daí depois você volta e a gente continua a conversa. Não tem como. E é quando a gente falou do achatamento, é isso aqui. Os caras não sabem.
o que fazer. E é ali que você tem que estar. Todo dia. Arroz com feijão. Mas eu não sei se você percebe isso, o Leque, porque a Leque, turma, ela também acompanha, ela também realiza esse trabalho também dentro das empresas ali, fazendo atuação também dentro de consultoria. Então a gente acaba entrando e conhecendo universos que a gente, às vezes, inimagináveis, mas é o nosso papel. O nosso papel profissional é justamente esse. Trazer essa clareza, trazer esse direcionamento, mostrar para onde ele deve olhar, de repente o que é importante ele identificar, ou seja, a gente como especialista da área, a gente vai para otimizar esse tempo para ele não ficar batendo cabeça. E eu observo, o Leque, que por vezes eu vejo que grande parte da falha, né, vamos colocar assim, ou do não resultado por parte da equipe, vamos dizer, da parte operacional, vem por falta do preparo da própria liderança tática. Perfeito. Ou eu até sei, mas eu não invisto e não capacito o meu time, eu não quero me debruçar para aquilo. Eu até num desses roupantes, né? Porque a gente acaba falando e criando um monte de coisa. Foi até uma coisa que eu acho que foi numa live que eu tava falando até que saiu e que a pessoa me chamou muita atenção quando eu sinalizei. Foi: o seu resultado será proporcional, o resultado da sua equipe será proporcional ao tempo que você investe neles. Perfeito. Se você não sentar e se debruçar para direcionar, porque aquilo, porque não dá resultado. Cara, beleza, Leque, a equipe não tá dando resultado, não alcançou a meta lá que você quer. Quanto tempo você passou direcionando, dizendo o que deve ser feito, como deve ser feito e principalmente por que deve ser feito? É isso. O seu sentimento é similar? Você também identifica essa necessidade? É muito isso. Eu super concordo. Chega aqui um pouquinho mais perto. Ai, gente, quase que eu derrubo a água. Sou desastrada. Eu tô longe. Nosso menino Yuri tá pedindo só pra ela chegar mais perto do microfone aqui. E eu também? Eu também, tá vendo? Tá, não é só ela, não. Eu também. Toma. Eu vou empurrando aqui porque vocês viram que eu vou indo. Quase já derrubei a água. Deixa eu botar essa água pra cá. Vamos lá. Eu super concordo. E é onde eu fico maior parte do tempo, sabe? Com as minhas lideranças, desenhando. Eu não posso ter um quadro na minha frente. Porque esse negócio de ser professor é um trem que tá enraizado em mim, né? Então, quando você direciona e mostra o porquê, cara, tudo muda. As pessoas querem saber os porquês. Então, não tem propósito se você não entende o porquê daquilo. E aí você não consegue empoderar a pessoa. Se você não empodera, você tem que estar lá. E aí o resultado é o quê? Você no looping lá fazendo a mesma coisa. Então esse é o problema gigantesco da gestão hoje. Porque eu não sei fazer isso. O cara não foi treinado para isso. Então quando você chega e você senta e mostra, analisa número. Então eu vou para uma reunião hoje, qualquer que for, vamos chegar em X% da meta por isso. Para isso, tem essas e essas ações com esse resultado esperado. Então, por exemplo, eu tenho vendedores em CS em rampagem. Então, eles acabaram de entrar, eles não vão performar o seu 100%. Se a minha meta é em cima do meu 100%, eu não vou chegar. E eu não vou chegar por isso. Então, com quanto tempo ele precisa para performar dentro do que a gente espera? Aí, tudo muda. Sim. Eu mostro em números. Não é do nada. Então, não bati a meta porque não deu. Não entreguei uma satisfação. Não, você tem que fazer. Eu fiz algumas mudanças drásticas na empresa agora porque eu tirei as pessoas que não estavam performando. E não é sobre a pessoa, é sobre o trabalho. Sim. E ser líder, ser gestor, é ter essas decisões rápidas. E tá tudo bem, gente. Eu não tô aqui desumanizando o processo, não é isso. Mas se não funciona, você tenha certeza que você cumpriu todos os papéis, os feedbacks, os treinamentos. E feedback não é só sentar e falar assim, você não tá indo bem. Não, o que ela não tá indo bem? O que ela precisa de fazer para ir bem? Né? E gestão da consequência. Hoje as pessoas falam assim, a Alec não tá vendendo bem. A Alec não tá vendendo bem. Um ano a Alec não tá vendendo bem. O que a Alec tá fazendo aqui? Gestão da consequência. Só que a gente não consegue assumir essa responsabilidade como líder. Então você tem que ter na mão. Então a liderança hoje é o gap do mercado. Do mercado. Não é a operação e não é a estratégia. A operação tá sedenta. Essa parte tática, né? Que você acredita que não consegue ter esse feeling ali realmente.
de precisar o direcionamento, de acompanhar. Eu não consigo. A gente, por vezes, eu não sei se é porque é mudança de geração, né? Porque. Ou se também há fatores que interferem. Por exemplo, eu vejo uma grande diferença quando eu enxergo ou quando essa liderança que está nesse papel tático, né? Vamos colocar aqui, que está nesse meio, quando ele realmente iniciou vindo de uma base. Quando ele saiu de uma operação. Esse tático, ele funciona muito mais eficientemente quando a pessoa saiu do própria operação, da área, e ela subiu pro tático. Não sei se essa é a sua percepção. Não sei se é porque... Puxando o sardinha pro meu lado. Não sei se é porque, tipo, foi uma realidade a qual eu passei. Porque eu saí de uma operação, né? Eu era ali do operacional. E aí a gestão, e eu tive a felicidade da pessoa também que era minha gestora, ela também era da operação antes. Então, ou seja, a gente sabe exatamente quais são as dores e sabores de quem tá aqui. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que a melhor pessoa para ir pro tático é quem tá da operação mesmo. Desde que ela tenha viés de liderança. Sim. Porque o que as empresas mais erram não é pegar só o melhor. Nossa, isso aqui tá ótimo, dando ótimo resultado. Matar grandes operacionais por não ter uma gestão de cargos e salários ali para justificar um aumento. Aí, em vez de eu promover a Alec para uma especialista foda no que ela faz, eu tenho que transformar ela em líder. E esse cara não necessariamente é líder. E aí eu mato um puta profissional. Você perde nos dois lados, né? Dos dois lados. Como no papel da liderança e no excelente profissional. Então, a carreira em Y... Tem um monte de carreira, né? Y, W... Eu falei que é um alfabeto agora esse negócio. Mas a carreira em Y é uma que eu adoro, porque você sai daquela base ali, pleno, júnior, sênior, e aí você vai para duas vertentes, gestão e especialidade. Cara, por que eu não posso ter um cara foda no saque que gosta de estar lá na frente ganhando dinheiro? Por que eu tenho que transformar ele num líder? E a gente Porque por vezes a pessoa não quer mesmo. Não quer, cara. Ela gosta daquilo dali. Ela gosta daquele fuzuê, velho. Ponto. É ali. E o cara é foda no que ele faz. Agora, a gente erra muito nisso. As brigas que eu compro com o time de RH é gigante. Então, quando eu vou dar aula, eles me chamam, Leque, vem dar aula aqui pro time de pessoas. Cara, eu amo. Porque eu vou exatamente nisso. O sucesso do cliente interno é muito importante. E eu falo que essa geração que a gente tem hoje é uma geração F5. Deu 5 segundos, eles atualizam, velho. Eles querem uma coisa nova. E não é como a gente que foi criado pra ficar numa empresa do estágio à aposentadoria. Cara, essa galera não quer ter carro. Essa galera não quer ter apartamento, quer ter dinheiro, quer ter liberdade. Agora, você, gestor, foda, vai prender o cara? Não, velho. Como é que é essa contrapartida, né? Como funciona essa relação? Cara, é CS na veia. Você vai ficar comigo... lifetime, velho. Você vai ficar comigo o maior tempo possível gerando a maior receita. Exato. É aqui na veia. E o cara foda. Aí você fala assim, não vou investir. Fica com os medíocres. Fica lá com a galera ruim. Aceita seu resultado mediano. Tá aí, tá tudo certo. Acho que tudo vai pela compreensão daquilo que você se coloca, que você realmente se abre pra poder executar, só que você atende e, tipo, você compreende que aquele vai ser o seu resultado final. É isso. Não queira ter, você não queira ter ali um AA se você tá dando um B. E tá certo. Então, tá, só tenha consciência, né? Tem consciência. E responda por isso. Exato. Assuma essa responsa. Porque tem gente que fica com um time mediano porque não tem capacidade de empoderar esse cara. Porque esse cara tem medo desse cara ser melhor que ele. Deixa eu te falar uma coisa que eu adoro. Contrate pessoas melhores que você. Você é o maestro da história. Você não é especialista. Não precisa ser... Eu no CRM, eu não sei nada de CRM técnico. Eu sei de cliente. Então eu peguei a estratégia e coloquei a estratégia lá. E eu tenho uma coordenadora foda de CRM que sabe toda a parte técnica. Juntamos as duas. Vamos fluir. O problema é que as pessoas têm um ego de ser... Eu sou a foda. Cara, não sou. Não posso dar espaço que eu vou perder minha cadeira. Cara, eu tenho 5 líderes diretos na Print. Cada um tem um perfil completamente diferente. E é isso que é o massa. Eles vão se completando. Então eu tenho um time ali foda. Multidisciplinar, né? Cara! A diversidade e a pluralidade de pessoas, isso já tá mais do que comprovado. É isso. A ascensão e o seu percentual em resultado, quando você tem uma equipe com essas características, vai ser muito mais inovadora. É isso.
Acabou. Não é querer inventar, é porque foi aquilo que você mencionou. A gente vem realmente, durante grande parte de período no mercado de eras anteriores, de coisas que vêm numa evolução, né? Antes a gente tinha lá lideranças ultramente conservadoras. Eu, por exemplo, ainda peguei muito o início disso, né? Daquelas lideranças, né? Que eram muito autoritárias, sim, eram chefes, né? Na realidade. Então, assim, eu, por exemplo, passei para um início de construção nesse perfil e quando eu fui assumir uma gestão, foi no momento que eu me vi precisando mudar e indo mais para uma questão de liderança, porque não era mais aquela forma autoritária que funcionava. E isso é uma cadeia que vem numa sequência, sim, de evoluções e que vem sendo, né, construída. Só que existem sempre aqueles perfis que querem se manter atrelados ao que foi. Porque sempre funcionou assim. Nossa, porque sempre deu resultado dessa maneira. Então, por que agora tudo querem criar de ser facilitador? Porque tem gente que tem essa mentalidade ainda, né? E eu gosto muito, eu falo muito e vejo muita parte de liderança com o Salib, que pra mim é uma grande referência que fala, sim, sobre isso, ele e o Magaldi, e é o que e eles falam muito sobre, né, sobre o papel do grande líder hoje. O grande líder hoje, ele tem que estar pronto pra sempre desaprender pra aprender. É isso. Você precisa ter a consciência disso, né? Eu preciso, beleza, eu cheguei até aqui, só que o momento, foi o que você falou, não é tão claro assim. Deixa eu sentar aqui e compreender o que é necessário para eu redirecionar, né? Naturalmente, quem tá no meu time, o melhor dele, ele não quer ser um líder, entendeu? Mas então ele já tá tanto tempo na cadeira, não, já tá muito tempo aqui, é melhor trocar. Cara, o cara tá performando bem. E aí você vai perder um mega de um profissional, porque de repente o cara tá 10 anos na cadeira e o cara não quer ir pra uma liderança. Ele tá feliz, velho. Aí a gente causa infelicidade. Não dá, sabe? E falta de resultado. Falta de resultado total. E até nessa fala, quando você mencionou, que eu queria que a gente falasse exatamente sobre um dos pontos de métricas que a gente tem dentro do CS estratégica, e o LTV, que é o Lifetime Value, né, como o Alec colocou aqui, que é o tempo de vida, né? Vamos colocar o tempo de vida do cliente com você. Que pra mim é o grande ápice da parte de CS. Sim. Pra mim é o grande olhar, né? Para as pessoas poderem entender, por exemplo, o tempo... É o delta T, né? O tempo que o cliente e o que ele deixa com você de faturamento nesse período. O quanto é importante você cultivar o relacionamento por conta do LTV. Sim. Então ele é que é o foco, né? O grande pilar. Coloca pra gente ou alguma coisa que você queira sinalizar, não só a relevância, ou outros que possam estar também de aditivos dentro junto com essa métrica, mas fala um pouquinho mais pra turma poder entender a relevância ou impactos que você mesmo olhando ali, de repente se tiver algum exemplo com algum número, olha, um cara que tinha isso de resultado, pro pessoal poder ver realmente a relevância e o resultado que um CS bem feito consegue trazer para a empresa. Eu acho que tem um ponto aí, eu adoro a LTV, para mim é maravilhoso. E eu gosto de associar mais 2 indicadores, aí fica a tríade. Vamos lá. O CAC, custo de aquisição do cliente, o LTV e o churn. Quando você pega esses 3 pontos e faz uma análise em cima dele, você tem uma visão operacional muito fora da curva. Qual é? A partir do momento que você sabe quanto custa um cliente novo, o CAC dele, aí vamos pensar em meses. Não vamos pensar em dinheiro, vamos pensar em meses. Então vamos definir que o CAC do meu cliente custa, ele se paga em 5 meses. No 6º mês ele começa a me dar lucro. Então aí eu começo a ter um LTV, né? Então ele é desde a aquisição e a jornada dele, a gente vai medir o LTV dele. É a régua toda. O CAC, ele vai até o ponto de equilíbrio, que é ele se pagou aqui, a partir de agora ele começa a me dar lucro. Putz, massa. Eu já entendi que a partir do 6º mês esse cara começa a trazer receita e faz mexer o ponteiro para cima. Quando eu perco esse cliente antes dos 5 meses, eu tô tendo prejuízo. E as pessoas não analisam isso. Então, quando a gente fala da ampulheta invertida, que a gente fala muito de trabalhar a retenção, a gente precisa entender esses 3 pontos. Então, analisem no negócio de vocês. Quanto custa o cliente? Quanto tempo ali você precisa para poder ter essa receita de volta? E a partir daí, você olha quando é o seu churn. Acontece quando? Nos 3 primeiros meses. Você tem 2 indicadores. Tá muito errado. O CAC tá errado e o onboard tá uma merda. Tudo ruim aí, tá? Então aí você tem que olhar isso aqui. E aí quando você olha isso, você começa a entender aonde você começa a dar lucro. E por que você tá perdendo o cliente aqui? Ou por que o CAC tá tão alto?
Será que eu não tenho que melhorar, às vezes com um programa de indicação, para minha base de clientes trazer novos clientes com custo mais baixo? Ou, pô, Leque, é difícil mesmo trazer, é caro trazer meu cliente, mas eu posso aumentar o ticket médio desse cliente de entrada? Eu tenho como reduzir isso de alguma forma? Aí você começa a brincar com esses números. Então, quando você enxerga isso, te dá um estalo. Aí quando você vira e fala assim, não podemos perder cliente até 5 meses, o cara entende porque que ele tem que dar um atendimento foda nesse início. Por que o suporte, quando identifica que o cara tá no início da relação, ele vai atender diferente? Então, você dá a explicação e dá o contexto para ele poder chegar no ponto. Ah, entendi que o meu trabalho mexe aqui. Caraca. Então, esses 3 números, para mim, são fundamentais. São os essenciais. São essenciais. Por exemplo, você vai fazer um trabalho preventivo de churn de onde? Do sovaco. Ah, não, eu não vou perder. Ah, não, eu já entendi que eu tô perdendo com 5 meses. Olha aqui, ó. Então, eu tenho que fazer esse cara ficar muito bem, aderir ao produto, ao serviço, nos 3 primeiros meses. Porque senão ele vai sair. Sim. No meio da régua, e é a pior coisa que pode acontecer, né? É a pior coisa. E pior ainda quando as empresas desconhecem isso. E a maioria desconhece. Quando faz essa matemática, né? Eu já tive experiência própria de iniciar, de fazer um trabalho numa empresa. E o custo, né? A implantação de um cliente é muito alto. Né? E o ticket do serviço, ele é baixo. Então, o que acontecia? Para você ter uma ideia, o custo do cliente é um contrato de 12 meses inicial. E o custo do cliente se paga com 7 meses. Olha que loucura. E existia ali um churn, né, um cancelamento de serviço que acontecia em 3, 4 meses. Ai. Por quê? Porque a entrada realmente não estava sendo o perfil tão adequado para o perfil que a empresa desejava. Ou seja, foi aquilo que a gente falou um pouquinho antes, vocês que pegaram aí, de você analisar todos os fatores antecessores. E aí foi quando a gente começou a fazer o trabalho envolvendo vendas, envolvendo marketing, porque o problema começava lá no início, porque não rastreava o perfil. Porque, por exemplo, se você quer uma coisa física que ficava instalado no imóvel, muita gente queria uma coisa temporária para 30 ou 60 dias. Ai. Que o cara tava só de passagem. Ou porque o cara ia ficar pouco tempo na cidade. Ou porque o cara, de repente, estava ali em aluguel e estava com um período porque ele já vinha transitando de outras empresas. Então, assim, não se fazia uma busca muito precisa, era mais aquela coisa massiva do vender. Então, quando você não consegue ter perfis, que foi aquilo que você falou, o que o CS pode contribuir para a pessoa da venda. Olha como é que uma coisa vai ligando a outra. Sim. Tá falando dos KPIs, aquilo que é importante e essas conexões. Ele levanta isso, contribui para o cara de vendas, para saber o que ele... Porque pro cara, o vendedor, ele realmente vai naquela, o que eu preciso vender? Eu preciso vender. Só que ele precisa entender hoje pra quem vender. Não é pra qualquer um. Porque ele pode vender pra todo mundo? Pode. Ele deve vender pra todo mundo? Aí é diferente. Aí o bicho pega. Pra quê? Pra evitar isso aqui. E aí a gente trazendo pra essa parte aqui dos KPIs que são importantes e que eu tô aqui de olho no relógio porque meu amigo Yuri já sinalizou pra mim, porque, gente, eu ainda teria mais 300 pontos de assunto pra poder falar, mas a gente já tá caminhando aqui, porque se deixar a gente vai falar, teria muito assunto pra falar, teria que ter uma parte 2. Mas a gente considerando aqui esses fatores, né, como a gente falou um pouquinho, né, do churn acontecer, desse momento do cliente por vezes não entender, né, do porquê da usabilidade ou não atender os desejos dele. Existe uma etapa dentro de todo esse processo que eu particularmente sou fã e que pra mim é a essencial, que é o onboarding. Qual a sua visão? Ou contribui, porque para não ficar enviesado de eu falar aqui, fala, né, a importância e essa relevância, porque, né, dentro do CS existem várias fases, que é importante as pessoas saberem, é uma área, mas existem fases a serem cumpridas ali. Ele existe, ele tem processo, ele tem todo um cuidado. E a gente tem esse crucial que pra mim, né, que é quando você abre as portas, gente. O onboard, você abriu a porta pra você receber o cliente. Opa, chegou. A casa tá arrumada, seja bem-vinda, Alec. Exatamente. O que é o momento de você fazer a apresentação? Em que muitas falham, não conduz. Fala um pouquinho sobre essa relevância e a importância dessa assertividade, que é muito mais o escuta do que a apresentação. Muito mais. Vou trazer um dado. 63% dos churns hoje são por um onboard mal feito. Então, o que é esse onboard? É exatamente esse início da relação. Então, é ali que você vai realmente entregar o sucesso para o cliente, começar a entrega ali. Se nesse primeiro momento essa relação é rompida de desalinhamentos, a chance dele continuar é muito baixa. Então, quando eu comecei a estudar e mapear muito churn,
e eu fui descobrir que o onboard era o principal fator, você começa a mostrar que não adianta só vender a qualquer custo. Você tem que ter ali uma premissa de entrega, né? Então o onboard para mim é a fase mais importante. É a mais importante de todas. É onde você tem que dedicar o maior tempo possível para o seu cliente. Gente, trabalho com um produto. Eu não tenho um serviço, eu tenho um produto. Uhum. Então, para quem trabalha com software, é um momento ali em que o cara tá mudando a vida dele. Tá mudando a vida dele, né? Então, ele acredita que o seu produto ali, o seu sistema, o que for, a sua assinatura, né? O que vai entregar, resolve a vida dele 100%. Como? Ele não sabe. Ele deu a você esse papel. Só que o implantar não é assumir a responsabilidade do cliente. Então, quando a empresa fala assim, não, aqui nós vamos te ajudar na implantação. Não vai. Porque tem o papel que o cliente não pode sair. É dele. Geralmente, quem compra não é quem implanta. Uhum. E aí já tem... Às vezes nem participou do processo. Então já tem... Mas pra que isso aqui? Pensa bem, eu quando trabalhava no Gesta, a gente era um gestor de tarefas contábeis. O meu software chegava dentro da empresa e tirava todo o trabalho operacional que eles faziam. Então, por exemplo, eles enviavam o DAS, que é o imposto, até o dia 15, mais ou menos, para todos os clientes e tinham que conferir se eles tinham recebido ou não, se tinham pago ou não. O sistema mandava em 30 segundos todas as guias. Todas as guias. E mostrava quem abriu, quem não abriu, quem baixou, quem não baixou. E a gente conseguiu depois linkar com o pagamento. Uhum. O que esse cara que fazia isso durante 15 dias vai fazer agora? Ele vai me amar ou me odiar? Ele vai me odiar. Então o onboard é a sensação onde você vai quebrar todos os ruídos. Sim. Todos os ruídos. Eu que trabalho com produto, o cara vai fazer um evento. Se eu não entrego, fala assim, foi a transportadora. Meu amigo, é você. O evento do cara é amanhã e não chegou o que ele precisa para amanhã. Eu já quebrei toda a expectativa. Exato. Então, eu preciso ter um processo que garanta a entrega dos primeiros valores para o cliente. Então, são as primeiras quebras de paradigma. Então, se eu vou mudar a vida do cara, eu tenho que fazer a pergunta. Em tudo que eu vou fazer, eu tô resolvendo um problema ou tô causando um problema? O meu produto é maravilhoso, mas eu tô resolvendo ou causando um problema na vida do cliente? Quando ele vai treinar uma pessoa a usar, cara, lembra da maturidade tecnológica. As pessoas não têm. E o que é óbvio pra gente não é óbvio pra ele. Então, um outro exemplo maravilhoso. Quando eu entrei na W12, que era o software de academia, eu precisava ensinar o cara a usar o sistema. Uhum. Adultos aprendem por andragogia, gente. Não é pedagogia, pelo amor de Deus. Tem hora que a gente tem vontade de ser pedagogo, mas não dá. Então, andragogia. O cara tem 1 milhão de coisas. Aí ficava a pessoa demonstrando na minha tela mesmo pro cliente. O cliente pra cima, pra baixo, no celular. Não tá prestando atenção em nada. Teve um que dormiu. Eu falei, cara, o seu onboard é uma merda. O cara dormiu. Aí, a gente falando, eu falei, vamos mudar uma coisa. Olha bem os detalhes, pessoal. Em vez de você compartilhar a tela, o cliente vai compartilhar. E você vai conduzir o onboard. Clique aqui, direito. É foda. Você tem que ter uma destreza absurda. Sim. Mas o cara tá mexendo e tá fazendo. Mas é o seu papel. É o seu papel. O que ele adquiriu foi uma solução pra alguma coisa. É isso. Seu papel é instruir ele pra alcançar o objetivo daquilo que ele foi buscar. Acabou. É simples. É simples. Deveria ser, pelo menos. Deveria. E como é que eu coloco papéis e responsabilidade das outras equipes no onboard? Quando eu mostro que a venda foi mal feita e eu consigo demonstrar onde está errado e ajudo a corrigir, não apontar que estava errado, o pessoal de vendas já começa a me olhar diferente. Quando o cliente... E o indicador que seu onboard está ruim, vou dar um indicador. Quando o seu cliente começa a ligar para o vendedor. O seu onboard está uma bomba. Já pontua, viu, gente? Já tá, se tá ligando pro vendedor, tá ruim, porque ele não confia em você. Ele precisa de quem vendeu para poder validar. Foi o primeiro ponto de contato dele. Que acolheu, que pegou as dores e que vendeu o sonho. Então, o onboard é a entrega do sonho. Gente, o cara às vezes não leva nada, ele leva só o sonho de que você vai mudar a vida dele.
Né? Então, como é que você vai amarrando os pontos? Né? A gente estava falando lá do CAC, LTV. Hoje, muitas empresas mudaram a forma de comissionamento dos vendedores. Alguns vendedores recebem como se fosse um fluxo de caixa, um percentual recorrente do cliente. Por essa continuidade, realmente o cara trouxe foi positivo. Maravilhoso. Isso que você falou é muito importante, porque dentro até dessa empresa que eu sinalizei desse gap, foi uma coisa que eu questionei. Eu falei assim, como é que funciona o comissionamento desse cara? Ah, é pela venda? Eu falei, beleza. Só que eles ainda tinham uma janela de 7 dias, que o cara pode desistir. É isso. Aí eu falei, ok, aí o cara já recebeu, mas essa janela de 7 dias. E depois o 30, que às vezes ele não paga o primeiro mês. E você já perdeu esse cliente. E aí você tá dando dinheiro pro cara. Então, pra ele... Tanto faz. Tô nem aí quem tá entrando. Se o cara cancela no dia seguinte, se ele não quer o serviço 30 dias depois, porque eu tô ganhando minha comissão. Então, esses fatores, né? E aí... Por isso que é importante você conhecer mais do que nunca os seus processos, quais são os KPIs importantes, o que é relevante para o seu negócio, porque vai impactar diretamente no seu resultado. Então, quanto mais conhecedor você realmente for daquilo que você gera e daquilo que você executa, é o que vai trazer o seu resultado. Por vezes não é pela falta de cliente, por vezes não é por ineficiência da equipe, é por falta de clareza de como isso deve ser conduzido. Exatamente. É o cuidado que a gente precisa ter. E agora, Leque, né, o último ponto que eu gosto de trazer pra gente poder fazer um fechamento, eu gosto muito de ouvir isso dos convidados que eu tenho aqui, porque pra mim é a minha premissa básica aqui do canal, que eu queria que você completasse pra mim, na sua ótica, a seguinte colocação. Um relacionamento de sucesso com o cliente é... Transparência. Transparência. Se não tiver transparência... Papéis e responsabilidades definidos, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar rodando e a sua imagem como empresa, como profissional, cada vez vai ficar mais quebrada, suja, sabe? Trincada. Transparência. A gente vai errar, primeiro ponto. Todo mundo que lida com o cliente vai errar. O problema é se errar a mesma coisa. Todo dia. E não mudar nada. 2, você vai ter que fazer mudanças constantes nos seus processos. Então não ponha na parede, não ingesse o negócio, pelo amor de Deus. Organismo vivo. E lembra, organismo é eletrocardiograma. Pra cima e pra baixo. Ele só não pode ser muito pico alto, muito pico baixo e nem tá paradinho no meio, porque senão morreu. Morreu ali, ó. Então não dá. Então é isso. E invista muito, você que é líder, você que é profissional, na capacitação real que você precisa. Não é porque a LEC faz esse curso que eu tenho que fazer. Não. É a sua necessidade. O bem mais precioso que a gente tem é o tempo, gente. Então invista onde você realmente vai mexer o ponteiro da sua vida. Então não é porque todo mundo tá indo pra cá que eu tenho que ir pra cá. Não. O que eu preciso pra realmente ser um profissional, uma empresa fora da curva que o cara fala assim, cara, é essa empresa que eu quero. Que vai errar e que vai se posicionar com os erros e vai ter essa retroalimentação para poder andar. Excelente. Concordo muito com o quesito de transparência, porque para mim é a premissa básica. Leque, obrigada. Que isso. Tá? Demais. Adorei. Queria que você deixasse aí um recadinho pra galera. Onde que a galera te encontra pelas redes sociais, né? Hoje você tá ali também pelo LinkedIn, pra quem não acompanha, sempre compartilhando conteúdos, até porque ela também direciona e auxilia nessa questão de profissionais. Então deixa pra galera ali quais são os canais que eles podem te encontrar. Massa. Instagram, Leque Chaves, né? Só deve ter eu aí nesse mundo, Leque Chaves. No LinkedIn também, Lectícia Chaves. Tô com uma mentoria agora, lançando para ajudar pessoas que estão fazendo transição de carreira. Então tá tanto no LinkedIn quanto no Instagram, tem mais informações. Sou uma pessoa que entendi que o mundo, a gente só vai conseguir ter um mundo melhor se a gente entender, você falou essa palavra no início, servir as pessoas. E o meu propósito de vida é servir as pessoas. Então estar aqui, trazendo a minha experiência, contribuindo e com uma hora muda o mundo, as pessoas me chamam, eu tenho horários na minha agenda que eu ajudo as pessoas. Né? Independente de ganhar ou não ganhar dinheiro com isso, é óbvio que todo mundo precisa, mas eu acho que essa foi a coisa mais linda que o CS e o CX me deram, essa troca. Olha aqui, nós estamos aqui, Sim. Se a gente falar de um encontro que não iria acontecer de forma natural. Sim. E olha aqui, olha que coisa maravilhosa, que contribuição, né? Então, me achem nas redes aí, tô muito feliz, o que precisarem, tô à disposição. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Ainda bem que tem pessoas como você com essa energia. Cara, gente, vocês têm que conhecer ela pessoalmente. A energia dessa mulher é um negócio fora da curva.
Então, assim, se deixar, a gente ia fazer um dia cast, entendeu? Exatamente. Era um dia inteiro aqui. Mas obrigado do fundo do meu coração e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Forte, uma mulher guerreira que vem galgando cada vez mais espaço pra gente. E eu tenho muito orgulho de estar aqui. Ai, obrigada mesmo. Eu fico muito feliz, porque a gente sempre tem ali os profissionais, né, que a gente já tem um acompanhamento e ter a oportunidade de conectar e de poder compartilhar, né, foi como você falou. E eu acredito que isso é o que a gente deve prezar, né, pela construção até de uma melhor entrega que vai favorecer para todo mundo. Então, o nosso papel que está sendo esse, eu te agradeço muito por isso. Turma, eu não vou nem perguntar se vocês gostaram do episódio, porque eu tenho certeza que vocês curtiram o episódio. Deixem um comentário de vocês aí pra gente poder saber, qualquer dúvida que tenha ficado também, para se conectar com a gente. E eu agradeço muito vocês que acompanharam esse episódio de hoje. E semana que vem a gente tá de volta. Demais, pessoal. Tchau, tchau.